Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast A Mesa. Tivemos algumas gravações anteriores ali, então já comemos um pedacinho do bolo, né? Já. Mas estamos aqui para dar continuidade, né? Tem uma série aqui que nós estamos seguindo. E o episódio que nós vamos gravar agora, que você está assistindo agora, ele vai seguir para uma finalização, não um encerramento, para uma finalização de uma parte da história da Zena. Uma parte porque ela mesma coloca como ela teve duas vidas, tem duas vidas, né? Uma vida que ela considera que aconteceu até os 25 anos, com todos esses acontecimentos que vocês estão acompanhando, que são fortíssimos, né, impactantes, que vocês estão tendo uma noção do que ela viveu, mesmo que muito longe, né, do que ela realmente sentiu e experienciou, porque a gente sabe que não tem como mensurar tudo aquilo, né, não tem como se aproximar na nossa mente, a gente tenta se aproximar, mas é muito grande. Mas a gente tem um vislumbre do que ela viveu dentro desses 25 anos. E daí, no próximo episódio, né, na sequência, né, desse podcast aqui, ela vai contar, então, os 25 anos, o decorrer, né, dos 25 anos pra frente. Hoje ela vai dar um spoilerzinho do que foi o início dessa nova fase após esses 25 anos ali de início da vida dela. Ela vai dar o spoiler, depois ela continua com isso. Então, bem-vinda, Zena, novamente à nossa mesa. Bem, E, né, vocês estão convidados para se alimentar conosco dessa palavra, porque a palavra que a Zena está dando é uma palavra viva, né? Iva, Daquilo que ela viveu com Deus, daquilo que ela vive com Deus e daquilo que ela transborda. Então, né, estejam todos à mesa. então, a continuação, né? A minha vida, a partir desse episódio, até os 25 anos, aquela pessoa bem segura, como eu contei para vocês, eu nunca consegui descer de um ônibus sem estar um ônibus desligado, porque eu não tinha firmeza na minha perna. E depois eu volto fazendo tudo o que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, esse momento com o meu pai, ele foi algo... Pela primeira vez, eu pude ouvir dele o que eu representava para ele. Eu querendo pedir perdão da mágoa e ele dizendo, filha, você foi a filha exemplar. Você só me trouxe alegria mesmo com todos. Tu nunca nos incomodou. Então foi algo lindo, porque eu ouvi muita coisa. E a partir dali, eu comecei a ter uma vida que quem não me conhecia não conseguia me entender. Porque, primeiro, entendendo que eu tinha queimado a minha vida. Eu sempre digo que nós ganhamos do Senhor, vamos 100 anos para viver. E eu faço disso, isso é a nossa herança. Eu posso queimar ela em 25 anos, em 30, em 40, em 50. E tem aqueles que sabem viver, que chegam aos 100 anos. Né? À luz da Bíblia, nós ganhamos dele. Ele diminuiu os 800 anos que as pessoas viviam para 120. E a gente faz desses 120 o que a gente quer. Né? Com aquilo que nós comemos, com a dor que nós guardamos, porque a palavra manda nós viver a cada dia e não levar o problema de hoje para amanhã. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Então, hoje eu tenho mal para enfrentar.
E antes do sol se pôr, eu tenho que resolver ele. É assim que eu vivo hoje, tá? Assim que eu vivo, Fê. Sabendo que o problema de hoje eu não posso levar para amanhã, né? O dia de hoje é o dia de hoje. Amanhã é um novo dia e eu preciso viver esse novo dia. Então, eu vivo cada dia. E já se passaram muitos anos, né? De 25 para 70, quase 71, são muitos anos. Mas como foi os meus dias depois? Ô Zé, Eu tinha... antes de você começar os dias depois, conta só um pouquinho como é que foi ali na praia, você querer se reconciliar com o seu pai e começar a ouvir dele que ele te via de uma forma diferente. Ele disse que se qualquer um dos filhos dissesse que tinha mágoa dele, ele aceitaria, mas que de mim eu nunca deixei transparecer isso. Quer dizer, eu nunca fui estúpida. Pensa, né? Passei todo o tempo que eu trabalhei, eu entregava um envelope fechado para ele. Sim. Então, na mente dele, eu era filha perfeita. E agora eu estava dizendo que eu fui condenada pela mágoa que eu tinha. Então, foi um choque para ele. E então, a partir dali, gente, eu fui... Claro, eu era evangélica. Eu tinha passado uns 2 anos que eu não frequentava, porque eu não tinha condição. E agora eu vou voltar ao culto normal. Eu estava osso e pele. Eu pesava 30 e poucos quilos. Eu nunca fui gorda, né? Ontem a minha pequena, a Kika, dizendo que está com 52 quilos. 51 quilos, eu sempre tive de 50 a 51, eu já tinha os 4 filhos, esse era o meu peso. Eu não saía dos 51. E eu olhei ela tão magrinha, mais baixa do que eu, 52 quilos, mãe. Eu digo, eu era muito magra, porque eu sou mais altinha, ela é um pouquinho mais baixa do que eu. Eu fiquei olhando e imaginando, né? Mas nesse período eu cheguei a 30 e poucos quilos. Eu lembro o primeiro culto que eu fui, após ter voltado à vida, eu levei um travesseirinho, porque eu não podia sentar no banco duro, em cadeiras duras. É como se eu tivesse 2 pontas assim, Os ossos, né? Sim, batia. Então eu subi com uma... Eles sabiam que eu tinha estado muito doente, é como uma defunta voltou, né? Um período, quando você está mal, você recebe até visita. Depois as pessoas acostumam, né, com você assim. Então eu cheguei e com aquela coisa, o marido, vamos sentar bem nos fundos, era um culto de sábado à noite, porque se você sentir dor, né, de magrinha que está, mas ficamos até o final do culto. E no final do culto teve um aviso. O grupo que está se reunindo para fazer a campanha de casa em casa, o grupo de jovens vai se reunir para orar hoje à noite. Aí eu escutei isso, uau, eles vão visitar ele casa por casa. Eu não posso chegar diante dele de mãos vazias. E, eu esqueci de contar algo para você, né? Senão perderia a graça. Quando eu voltei no meu corpo, antes do Zizi acordar, aquela sensação de que eu estava dentro de Jesus, dentro de Jesus. Era como se o meu quarto estava cheio dele e eu estava dentro dele.
Eu vi ele tão grande e eu nada, uma palhinha, né? Agora, ele veio comigo, eu estou dentro dele. A presença dele, ele enchia o quarto. E eu, sem me mover, antes de chegar no hospital, sem me mover, e o marido dormindo. Não podia me mover, tinha acabado de entrar no corpo. Eu comecei a dizer para ele, se tu me deixou viver, eu vou andar, né? Eu vou ter vida normal, mas eu perguntava aqui para ele. Eu sabia que eu estava... A presença dele enchia o quarto, eu estava dentro dele. E aí eu comecei a ouvir Fernanda. Eu não podia esquecer disso. A voz dele pela primeira vez. Eu disse para ele, o Senhor vai deixar eu andar? Então, eu vou sair de casa em casa. E comecei a prometer loucuras naquele momento da alegria. Aham. E aí eu comecei a ouvir ele me dizer, você não vai cumprir. Aí eu ficava triste. E aí eu diminuí o que eu estava prometendo. Prometendo loucura, é como se eu não tivesse marido, eu ia andar só na rua, e eu ia levar Joinville tudo para ele, né? Aquela euforia, ele vai me deixar andar, e me deu a chance de viver. E quando eu estou naquela loucura, mas sem me mexer, eu dentro de mim, falando, ele responde, de novo ele diz, você não vai cumprir. E aí eu disse para ele, se eu não vou cumprir, então coloca no meu coração o que eu posso fazer para te cumprir. E aí ele me deu 2 tarefas. Ai, Jesus. Olha só, uma tarefa era, você vai visitar os doentes do hospital 1 vez por semana. Quer dizer, ei, pisa no chão, tu tem família, tu não pode ir todo dia para o hospital, né? Então, 1 vez por semana, tu vai visitar os doentes no hospital e contar que a vida não termina com a morte. Mas tu vai se unir também, eram 2 tarefas. Tu vai se unir a um grupo de jovens que estão se reunindo na casa de oração que você faz parte. Eles estão já há uns 2 anos se reunindo para visitar Joinville casa por casa. E não têm coragem, não saíram ainda. Só, vamos dizer, se preparam e não começam. O Senhor disse para mim, eles estão com tudo pronto. Tu vais se unir a eles e visitar Joinville casa por casa. Aí, tu imagina, eu chego, acabei de ressuscitar, com o travesseirinho ossipele, sento nos últimos bancos, porque o marido pensando, ela está magrinha, ela não vai aguentar 2 horas sentada. Aí eu estou ali sentadinha, as crianças ficaram, né? Que eu queria comer a palavra, queria ir no culto. E aí eu escuto assim, aquele grupo que vai visitar Joinville casa por casa. Ai, Nosize, é o grupo que eu tenho que me unir. Vamos orar depois do culto. Aí eu não vi a hora do culto terminar para mim ir no porão da igreja, me unir à turma. Sim. Só que eu pensei que era um grupo casado, né? Sim. Quando eu chego no porão da igreja, era tudo adolescente, jovenzinho. Aí eu pensei, poxa, eles não vão me aceitar, porque eu tenho filho, sou casada, né? Apesar que eu era jovem, tinha 25 anos. Aí o marido, o Zizi, olhou para mim e disse, tu não vai lá na frente onde eles estão, né? Uns 20 jovens, tudo pertinho. Vamos se ajoelhar aqui atrás, né? A gente está chegando estranho. Aí eu me ajoelhei, mas já me ajoelhei triste. Botei o travesseirinho, porque o joelhinho estava só osso. Me ajoelhei e
papai, mas assim, um monte de pergunta na mente, e agora? Será que eles vão me aceitar, né? E eles começaram a orar. Daqui a pouco, Fernanda, alguém começou a orar em línguas estranhas. Eu nunca tinha entendido língua estranha. E aí eu começo a entender. A pessoa falava em língua estranha e eu entendia em português. Era Perpétua, depois eu a conheci, né? Ela era do grupo de jovem mais velhinha, que já era uma moça, assim, de uns 22 anos. E ela começou a dizer, filha, o Senhor falando comigo, ela falando em línguas. É esse grupo, o que eu falei para você. Você esteve morta, eu te dei vida para você fazer esse trabalho. Você vai visitar casa por casa. E aí eu entendo toda a palavra. E aí eu digo, e agora? Ela está falando em línguas. Quando parar a oração, eu não posso ir lá na frente e dizer que o Senhor falou isso comigo. Eu já faço parte desse grupo. Isso. Eu digo, papai, então faz que, de tudo que ela falou, o menos uma palavrinha que eu possa pegar essa palavrinha e falar para o grupo. Quando eu terminei de dizer isso, ela começou a entregar toda a palavra que eu tinha entendido. Eu entendi como ela entendeu, só que aí ela esperou um pouquinho e interpretou. Sim. Quando termina a palavra, ele bateu a sinetinha, o pastor Leandro, e o pai da Suzy, que é pai na Resgate. E aí ele bate a sinetinha, na época ele era um jovenzinho também, e ele canta uma canção, um corinho, e diz, eu queria saber com quem foi que Deus falou. Deus falou bem claro que teve alguém que teve morta, e que ele acabou de dar vida, e que essa pessoa vai se unir a nós, e nós vamos fazer um trabalho muito grande em Joinville, vamos visitar Joinville casa por casa, e que ele tem pressa e que é para começar já. Aí o Zizi olhou para mim e disse, pode ir agora, pode ir. Eu estava chorando porque tinha escutado. Aí pensa, né? Nunca tinha falado em público na minha vida, tímida, tudo. Aí eu fui na frente, mas a alegria era maior do que eu. Peguei e disse, gente, sou eu. Eu passei X anos assim, aconteceu isso comigo essa semana, eu voltei à vida e eu estou aqui, Deus tem pressa. E Ele me deu um tempo de vida. Então, o Senhor me disse que está tudo pronto. E na profecia Ele falou de novo que está tudo pronto. Então, nós vamos começar amanhã de manhã, será sábado. E Ele tem pressa. E aí todo mundo chorando, o Leandro olhou e disse, nós podemos começar pela rua da igreja. Começar lá e fazer toda essa rua. E vamos começar então, porque o objetivo é orar no sábado e evangelizar no domingo. Então nós vamos fazer. E aí o primeiro dia que eu vou, nós começamos o evangelismo, né? Que era começar a fazer o Bucarém, que aí terminava o bairro. Ele tinha tudo por mapa, pegou na prefeitura, tudo certinho, quantas casas. E aí foi algo maluco, gente. E aí o choque, eu entendi língua estranha. E a partir dali, levantava alguém para falar em língua na igreja, que ia entregar uma mensagem, eu entendi a mensagem. Era a pessoa falando em língua e eu entendendo no português. Aí eu descobri que demorava um pouquinho, depois a pessoa interpretava a língua estranha. Recebia a mensagem em português e entregava.
E eu comecei a ver as pessoas que aumentavam, assim, colocavam palavras que não estavam. Sim. E aí eu comecei, dentro da igreja, me dava um ataque de choro, eu tinha que sair do meu lugar, e lá onde a pessoa estava entregando a mensagem, ela tinha terminado de entregar. E eu me abraçava com ela e dizia, vamos se ajoelhar. Você precisa pedir perdão porque você falou isso, isso e isso que Deus não falou. E Deus vai cobrar de nós tudo, Ele cobra tudo. Aí fazia a pessoa chorar de joelho, mas ninguém via. Para o povo da igreja, Jesus curou ela ficou tão, ela não pode ver ninguém falar em língua, ela vem, abraça e se ajoelha com a pessoa e ora com a pessoa, mas eu estava dizendo exatamente o que ela tinha aumentado. E claro que a liderança, o pastor começou a notar que as profecias começaram a diminuir e ser mais bíblica, mais correta. E esse foi um dos trabalhos que eu fiz dentro da igreja sem perceber. Passou alguns meses, o pastor me chamou e disse, eu quero que a senhora fique no Espinheiro, você e o seu esposo, o culto de domingo à noite, vocês vão assistir na igreja do Espinheiro por um período. Depois vocês voltam, eu ligo para vocês voltarem. E eu era tão inocente de que eu não sabia. Hoje eu entendo que era uma missão. Você voltou à vida. E você voltou com um ouvido tão afinado que você tem medo de pecar contra o Senhor, que sabe. Vamos dizer, às vezes a pessoa dizia a mensagem e a mensagem não tinha, assim diz o Senhor. Eu ia para ela e dizia, por que você falou? Jesus não falou isso para você. É que eu achei que não estava acabado. Ai, meu Deus. Então se arrependa, peça perdão, entende? Então, dentro da igreja, esta foi a minha missão. Eu posso dizer que talvez uns 3 anos depois, esta foi a minha missão. Mas na rua, gente, visitando Joinville casa por casa. Na segunda vez que nós saímos, o pastor Leandro já me deu uma missão. A minha missão era... na época ele era um jovenzinho, hoje ele é um pastor, né? A minha missão era atender, eu visitava todos os centros de macumba, espírita, igreja católica que morava alguém e casa de prostituição. Então, você é casada, e tinha mais uma. Depois eu descobri que naquele dia na oração não estava a Benta, hoje já está com Jesus da eternidade, mas ela tinha tido um câncer e ela também prometeu para o Senhor que ia fazer parte do grupo, visitando de casa em casa. E aí era só nós duas, assim, mais adulta, né? Era jovem ainda, mas mais adulta. E aí essa era a minha tarefa. E aí eu tive cada experiência de ver, Fernanda, ferida de perna, aquelas feridas antigas, né? Aberta, que hoje a gente não vê mais. Mas eu batei o homem e dizer, não, senhora você pode entrar, moça. Me chamavam de moça, porque eu tinha 25 anos. Magrinha daquele jeito, né? Não tinha cara de mulher mesmo. Você pode entrar. A minha esposa tem uma ferida de perna aberta, e ela é uma mulher nova. Se realmente o teu Deus funciona, então você vai pedir por ela. E nessa casa que essa senhora tinha uma ferida de perna aberta.
nós entramos e eu lembro que eu orei com, assim, que não era, hoje eu entendo, né? Era o Senhor. E eu voltei. Aquela casa, o Senhor me fez voltar. Disse, olha, agora você volta e você vai convidar eles. Nós estávamos fazendo um bairro grande. Era perto da Papa, João 23, ali, todo o bairro, né, grande do Iririú. E você vai convidar ela para vir no culto. Que vocês estão na região, no bairro. E aí, quando terminou, eu pedi para o meu marido, me leva em tal rua, lá naquela mulher que eu te contei. Mas o que tu quer fazer? Eu digo, eu vou buscar ela para ir no culto. Vou mandar ela se arrumar, vou esperar e levá-la para o culto. Quando eu cheguei, ela pulou no meu pescoço e mostrou a perna. A ferida saradinha, ela sem pano, ela toda embrulhada, sequinha. Ela me disse, você saiu, sumiu a dor, parou de rever água e olha a minha perna está curada, não fiz mais curativo e eu vou na igreja. E o marido olhou e disse, eu vou junto. Entende? Sim. É um milagre. Passou um período. Eu tinha a tarefa de ir no hospital uma vez por semana. E aí, quer dizer, no hospital eu já estava sendo conhecida. E aí passou uns anos, nós tínhamos terminado a campanha. Eu vou no hospital regional, bem novinho, né? E vou fazer uma visita, pedida para fazer uma visita. Eu dou. E eu fico até quase a hora do final da visita. E quando encerra o final da visita, as pessoas saem no regional naquela rampa, falando alto, conversando, porque deu o horário, sai todo mundo. E eu escuto uma mulher contando algo lindo e falando de Deus assim, com uma autoridade. Ela vindo e todo mundo parando para ouvir ela. E eu me viro para trás e olho. E quando eu olho para trás, a mulher me reconhece. Era a mesma da ferida da perna. E ela gritou, fez assim, é ela! Vocês estão vendo? Foi ela. Foi ela. Hoje eu moro em São Francisco. Porque eles tinham vendido a casa quando Jesus a curou. E ela disse, nós estamos, porque ele é caminhão, ele tem oficina de caminhão, mas ele tem caminhão. Então, ele está querendo parar de trabalhar com caminhão e quer morar perto do porto, quer viajar. E aí, quando eu olho, eu digo, meu Deus, ela está contando um negócio lindo. E eu fui parando para... Isso tinha passado... E o negócio lindo tinha a ver com você. Aí, gente, foi loucura. Saímos para fora. Eu sei que quando eu peguei o carro para ir embora, eu saí orando em línguas e adorando a Deus pela história. E ela disse, hoje eu faço um trabalho para Deus, porque eu recebi o milagre. Em toda a história está... Eu conto a história de como você cuidou de mim. Então, a gente visitava no domingo e aqueles que queriam Jesus, a gente continuava discipulando e ensinando até que pudesse caminhar sozinho. Eu vi muitos milagres, gente. Os anos passaram. Eu passo por Joinville e depende da rua, anos. Eu dizia, pai, dá uma paradinha. Aqui aconteceu isso. Foi algo que não tem palavras para descrever. Casa de prostituição. Vou contar só uma história para você. Tem aquele prostíbulo chique, né? Mas tem aquele mais num bairro. E eu entro num prostíbulo mais simples,
muro alto, né? Bate palma, abriram a porta. Quem me atende? Um senhor loiro, assim, com cara de alcoólatra, morrendo no alcoolismo. Um olho muito azul, um homem bonito, mas se você olhasse ele atrás da miséria do álcool. Os pés inchados, com chinelo assim enterrado. E na época que eu entrei nesse prostíbulo, eu estava grávida da Silvana. Talvez no 8º mês já, aquela barriguinha magrinha, mas a barriguinha explodindo, né? E aí ele diz para mim, você conhece o livro que você tem na mão? Eu estava com a Bíblia na mão. Aí eu tremi na base. Porque eu não podia dizer eu conheço. E eu olhei para ele e disse, conheço, não conheço profundamente. Aí ele riu e disse, puxou, era um terreno grande, ele disse, antes de eu deixar você entrar falar com as mulheres, eu vou te deixar entrar. Mas senta aqui um pouquinho e descansa. Puxou um lugar, uma cadeirinha, e ele me diz assim, se você conhecesse, você não estaria com essa barriga tão grande, grávida, nesse sol quente, andando, era perto do meio-dia. Você estaria em casa cuidando. Se você conhecesse, aí ele olhou para mim e disse, porque eu li, pegou a Bíblia da minha mão, fez assim, debochando. Eu li e reli e não achei nada. Quando ele disse, pegou a minha Bíblia, mexeu e disse, eu li e reli. Aí eu vi que ele era um homem que o que demonstrava na hora não era o que ele era um homem inteligente. E aí ele zombando da Bíblia e mexendo assim, eu fiz uma pergunta para o Senhor, quem é esse homem, Senhor? Porque ele está zombando da tua palavra. Quem é esse homem? E aí o Senhor me dá uma visão, Fernanda, na hora. Esse nosso Deus, ele é lindo demais. Quando eu tinha 14 anos, o primeiro serviço meu tinha que ser num ponto final. Meu pai arrumou na relojoaria Harry Clicks. Tem até hoje, né? Tem a ótica Harry Clicks. E a minha irmã trabalhava no escritório ao lado, e meu pai foi buscar ela, e alguém gostava da minha irmã, disse, o senhor não tem uma filha bem novinha? E aí, não, ela não pode trabalhar, eu já tomava remédio. E a minha irmã disse, não, eu vou trazer ela. Vocês querem agora para o período de Natal? Eu vou trazer ela. Olhou para o pai e disse, ela pega o ônibus lá e vem até o ponto final da praça, aqui no centro. Quer dizer, ela vem comigo no mesmo horário, deixa ela vir. Né? E aí eu trabalhei na Harry Clicks. Trabalhei, eu acho que 1 ano e pouco. Depois o meu pai me colocou na empresa, que em 3 meses eu passei a ser encarregada. E aí, olha o que Deus me dá. Eu chegava uns 20 minutos antes na empresa, na Harry Clicks, pegava uma vassoura antes deles abrirem e varria a calçada na frente. Quando eles abriam a porta para mim entrar, eu já tinha varrido a calçada. E o Senhor me mostra. Quando eu perguntei quem é este homem, ele me mostra uma visão. Eu, 14 aninhos, varrendo a calçada, e chega um homem vestido de roupa militar, cheio de estrela no braço. E o dono da relojoaria tinha morrido, o seu Clicks tinha morrido
foi pescar e morreu. Foi em cima de uma pedra, veio uma onda, pegou ele morreu afogado. Fazia 2 semanas e nós estávamos no luto, triste. E aí eu estou varrendo a calçada, triste, a família de luto morava em cima. E chega aquele homem muito bem vestido e o seu Cliques me dizia, para nós, né? Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, ele é coronel do Exército no Rio de Janeiro. Quer dizer, o último topo do Exército. E ele não veio para o enterro do seu Cliques. Provavelmente estava em alguma missão e ele veio 2 semanas depois. E eu lembro de eu varrendo e aquele homem me cumprimentou e me disse, você me leva até a viúva? E o Senhor me mostra essa cena. Eu vejo aquele homem em farrapos e eu pergunto, quem é esse homem que está zombando da Bíblia? E dizendo para mim, se você conhecesse o livro que você tem na mão, você não estaria aqui, estaria na sua casa, cuidando desse bebê na barriguinha. E quando eu pergunto para ele quem é o homem, ele me mostra a cena. Aí eu sei quem ele era. Era esse homem? Olha só, eu vejo ele bonito. Sim. Rico, fardado, e eu levando ele. O Senhor me disse, tu quer saber o homem é esse? Aí ele me devolveu a Bíblia, dizendo, vou te levar lá para as mulheres. Eu disse, mas antes do Senhor me levar, eu preciso lhe dizer algo. Aí ele olhou e eu disse, o senhor sabe por que o senhor está no estado em que está? Porque o Senhor pegou, o Senhor sendo luterano de berço, que o seu Cliques era. Você pegou, você subiu num topo muito alto e você leu a Bíblia, mas você não leu para conhecer a Deus. Você leu para provar para você mesmo que dentro dela não tinha nada a não ser um livro velho, antigo. E aí o Senhor pegou tudo que o Senhor leu e começou nos bares a zombar das histórias. Ele levantou-se, ele tinha arrumado uma cadeira para mim e uma para ele. Sim. Ele encostou-se na parede assustado. Era como se eu tivesse declarando o que ele fazia. Sim. Eu disse, aí o Senhor começou a zombar. Quando o Senhor bebia nos lugares, o Senhor começou a zombar, como o Senhor está zombando agora. E por isso o Senhor caiu daquele pedestal que o Senhor estava, e agora o Senhor está nessa situação. Porque o Senhor zombou da palavra, e a palavra é o próprio Jesus, ela é a palavra viva. Ele começou a tremer a boca. Eu disse, mas faz o que o seu irmão fez. Não, aí quando eu disse assim, ele me olhou e disse, da onde você me conhece, menina? Aí eu só ri e disse para ele, o senhor dá tempo ainda de o senhor fazer o que o seu irmão fez. O seu irmão morreu, mas ele valorizava a palavra. E ele está num lugar seguro hoje. E aí ele me disse, da onde você me conhece, menina? Eu disse, quando o senhor zombou da Bíblia, eu perguntei para Deus quem é o Senhor, para ver como ele é real. Ele mostrou a cena, eu sou aquela menina magrelinha que estava varrendo a calçada e levei o Senhor até a viúva. Ele começou a tremer. E aí ele disse para mim, então ora por mim agora. Eu quero ele. Disse, eu quero, eu tenho perdão dele, eu digo, tenho. Aí levei ele a Cristo e ele, chorando, me levou naquela casa. Menina. Aí tá, eu entro na casa, faço estardalhaço lá dentro, né? Já começou na entrada. E aí, quando eu volto, ele está chorando.
eu disse para ele, semana que vem nós vamos continuar aqui, eu vou passar para lhe ver. E ele disse para mim, se eu não estiver mais aqui, eu estou com ele? Eu disse, você tem da agora em diante para se arrepender. Aí ele disse, o que eu faço? Essa casa é minha. Quer dizer, eu moro aqui, mas eu comprei esse lugar. Com o dinheiro que eu ganho, quer dizer, ele caiu do pedestal, mas ele tinha um salário alto. Sim. E ali, na outra semana eu voltei, não, 2 dias depois, eu escuto no rádio o nome, né? Seu Cliques, da família bem conhecida. Não, nós nem sabia que ele estava morando em Joinville. Ele morreu no prostíbulo tal, eu, Jesus, querido, eu entrei ali. Zena. Ele zomba, eu levo, ele é Deus. 2 dias depois ele vai para a eternidade. E assim foram cada história, querida, que eu vivi, que aí tá, fizemos a campanha. Gente, tem horas que eu até esqueço que a gente tá acabando. Eu pego aqui, Jesus, que lindo. Que oportunidade, Senhor, Foi tão tremendo. de conhecer a Deus por meio dessas Ver experiências. Deus fazendo. Foram loucuras, assim. Zena, a gente tá encerrando o de hoje. Calma. E eu queria que você deixasse algumas palavrinhas. Claro que, Zena, tudo que você falou já tá tão claro, mas que desse algo que você aprendeu com isso, que você entendeu, ou que passe alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo. Eu passei a entender, né? Primeiro, que ele é tão real. A Bíblia, que eu lia, mas eu lia histórias, ela passou a ser Jesus viva. E o que eu tenho para dizer para vocês é que você se move nele, você respira nele, você vive nele. No livro de João, Jesus diz, eu que sou a vida, vim ao mundo. Antes de eu vir como o bebê no ventre de Maria, eu vim como vida, eu sou a vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo ser respira nele, se move nele. E ele é tão real que basta você abrir a boca, como eu fiz, né? Eu estava numa situação, dizendo um homem bêbado, morrendo, zombando de Deus e dizendo que, menina, se você conhecesse esse livro, tu não tinha ele na mão, porque ele não tem nada. E aí eu digo, papai, mas não pode fazer isso, né? E aí, naquele momento, Senhor, quem é esse homem? E eu vejo a cena para salvar aquele homem no último minuto da vida. Então, a realidade, tá, de que nós somos eternos. A gente tem só uma casa e o propósito de a gente passar por esse planeta é para salvar a nossa alma. O espírito nosso é um pedaço de Deus, mas quando ele se liga com a matéria, vem a alma, que é aquilo que a Fernanda trata como psicóloga. E o propósito de a gente viver aqui é para salvar a nossa alma. Amém? Amém, gente. Não preciso nem encerrar, né? Um beijo para vocês e até o nosso próximo episódio. Até o nosso próximo. Deus abençoe.